trimestre iremos estudar a revista da Escola Dominical, Carta aos Romanos, da PSC, lá da Assembleia de Deus de Manaus. Então, vamos estudar a Carta aos Romanos. Estudaremos 13 lições. A lição número 1, que iremos estudar hoje, cenário histórico de Romano. A lição número 2, todos pecaram. De número 3, fé versus obras. A número 4, a justificação pela fé. Número 5, uma nova vida em Cristo. Número 6, a luta contra a carne. Número 7, a graça divina. Número 8, Israel, o povo de Deus. Número 9, a salvação é para todos. Número 10, Deus ainda ama Israel. Número 11, luta pela ética cristã. Número 12, fracos e fortes na fé. Número 13, aplicações para a vida da igreja. Então, a lição de número 1 é o cenário histórico de Romanos. O nosso textuário encontra-se em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos, capítulo 1, versículo 16. A verdade prática, o Evangelho deve ser anunciado a todos indistintamente, pois é o poder de Deus para a salvação dos perdidos. A nossa leitura, o nosso devocional, vamos deixar de lado, né? Que é a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe não, devocional é a leitura diária, né? A leitura devocional diária, leitura diária. Agora, a leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos, capítulo 1, versículo 13 ao 17, que nos diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus de ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto estar em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos fazer uma oração em agradecimento a Deus por esse texto bíblico lido, como também por mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, somos gratos a Ti por mais uma porção da Tua Palavra. Assenta mesmo nos nossos corações, revela para conosco os Teus mistérios e desígnios. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Bem, irmãos, nós iremos estudar a Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos, irmãos, é a carta que mais fala acerca do Evangelho, né? Aqui na Carta aos Romanos, a igreja de Roma foi uma igreja que não foi fundada pelo apóstolo Paulo. E por não ter sido fundado pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele faz uma apresentação, ele apresenta-se como servo de Deus, apresenta-se como apóstolo, para falar, o apóstolo fala da autoridade outorgada por Deus a ele. E o apóstolo Paulo, ele, como foi uma igreja que ele não fundou, uma igreja que ele não havia doutrinado, não havia ensinado a palavra de Deus ao vivo e a cores, né? Então ele se preocupou mais com uma ênfase maior para passar para
à igreja que encontrava-se em Roma, né, um ensino mais apurado acerca do Evangelho, acerca da graça, né, acerca da salvação. Então, com certeza absoluta, nós seremos privilegiados, né, por estudarmos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. O comentário é feito pelo pastor Otto Alencar, né, e a sua equipe. Então, a introdução da nossa revista diz o seguinte: a Epístola aos Romanos, um destaque de honra entre as demais do Novo Testamento. Ela não foi a primeira a ser escrita. As cartas aos Tessalonicenses, aos Coríntios e aos Gálatas são anteriores. E alguns dos temas dessas cartas são retomados em Romanos. Esta epístola revela o apóstolo Paulo prestes a partir para Jerusalém. Romanos 15, versículo 25 e 26. Ele encarrega a Febe, diaconisa de Cencreia, de levar a carta aos destinatários. Então, o apóstolo Paulo, ele mesmo se declara como um abortivo, quando ele fala acerca, reivindica, né, acerca do seu apostolado. Então, ele próprio se declara como um abortivo, né? Então, o apóstolo Paulo, ele é conhecido como, denominado como apóstolo dos gentios. Então, no primeiro tópico, aqui no primeiro tópico, nós vamos tratar acerca do apóstolo aos gentios. Primeiro subtópico, uma etapa encerrada. Paulo julgava encerrada sua obra na bacia oriental do Mediterrâneo. As boas novas foram anunciadas e recebidas de bom grado, e o senhorio de Cristo proclamado em todos os recantos. Romanos 15, versículo 20. Com a consciência do dever cumprido, Paulo fez uma avaliação retrospectiva de seu ministério. Ele tinha convicção de que Deus o chamara para proclamar a mensagem de Cristo entre os gentios. De fato, cumpriu a missão de levar o Evangelho desde Jerusalém até o Ilírico, Romanos 15, versículo 19. Sentia-se já desobrigado dessa missão, estando livre para iniciar novas campanhas em lugares onde o Evangelho ainda não havia sido proclamado, pois o apóstolo tinha por ética não edificar em fundamentos alheios. Romanos 15, versículo 20. Então, o apóstolo Paulo, ele, quando teve o encontro com Cristo no caminho de Damasco, aquela luz mais forte que o sol que brilhara no seu rosto, e aquela voz que ecoa, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então o apóstolo Paulo, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor Jesus lhe respondeu: sou Jesus Nazareno, a quem tu tanto persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agriões. Então, nesta oportunidade, o apóstolo Paulo recebe a missão, né? O Senhor Jesus fala para ele, quando ele pergunta o que queres que te faça, ele continua a tua viagem. Chegando em Damasco, o meu servo Ananias te dirá o que fazer. Então, após Ananias, né, esse homem de Deus, né, que aparece somente, a única oportunidade que ele aparece na Bíblia é nesta oportunidade, mas com a missão ímpar, né, importante. Então, o apóstolo Paulo é designado, é comissionado como o apóstolo dos gentios. Obviamente, a nossa Bíblia, o nosso Novo Testamento, sem as cartas paulinas, seria muito aquém. O apóstolo Paulo teve um papel preponderante, tá certo? Agora vamos falar acerca do autor e a carta, o segundo subtópico do primeiro tópico. Trata do autor e a carta. O autor da carta foi Paulo, o apóstolo cristão designado aos gentios, chamado outrora de Saulo,
o benjamita natural de Tarso, na Ásia Menor. Ele era fariseu, educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Era também cidadão romano e perseguidor dos cristãos. Convertido a Cristo, tornou-se pregador e escritor. Romanos, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Então, o apóstolo Paulo, também denominado de Saulo. O apóstolo Paulo, como ele tinha duas cidadanias, né, e em cada cidadania ele tinha um nome. Né? O nome dele, Paulo, referindo-se à sua cidadania judaica, né, e o seu nome, seu nome Saulo, ligado à cidadania judaica, né, que também era uma homenagem a Saul, né? Saulo deriva-se dessa raiz hebraica do nome Saul. E o nome Paulo era o seu nome judeu. Significado do nome Paulo quer dizer pequeno. Obviamente, o apóstolo Paulo, ao ter o encontro com Cristo, ele não recebeu outro nome, né? Como foi o caso de Jacó. Jacó, ao ter o encontro com o anjo do Senhor, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo pré-encarnada, quando ele lutou com o anjo do Senhor lá no Val de Jaboque, e no momento em que o anjo disse, me solta, a alva está vindo, eu preciso me retirar. E o Jacó, né? Não, só te solto como quando tu me abençoares. Aí o anjo pergunta, qual é o teu nome? Ele, Jacó. Ele, a partir de agora, te chamarás de Israel, porque como príncipe lutastes com Deus e prevaleceste. Então Jacó teve o seu nome mudado, né? Quando ele teve um encontro com Cristo, né? Lá no Val de Jaboque, naquela luta que ele teve com o anjo do céu, ele teve o nome dele mudado. Já o caso de Paulo foi completamente diferente. O apóstolo Paulo não teve o seu nome mudado. O apóstolo Paulo, ele tinha duas cidadanias, uma judaica e outra romana, e o apóstolo Paulo tinha dois nomes. Na cidadania judaica, o nome dele era Saulo. Na cidadania romana, o nome dele era Paulo. Agora, por que depois da sua conversão, né, o nome Paulo foi o que ficou em voga, era o que era mais citado? Por causa da cidadania romana. O apóstolo Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Então, como apóstolo dos gentios, né, ele, apresentando-se como cidadão romano, Paulo, cidadão romano, então ele tinha livre acesso a todas as províncias romanas, a todos os lugares aonde o Império Romano estava dominando. Então, o objetivo foi esse, tá bom? Vamos lá. Pela ordem de colocação, Romanos é o 45º livro da Bíblia. Tem 16 capítulos, 433 versículos, 87 perguntas, 19 profecias do Antigo Testamento, 4 novas profecias, 382 versículos de história, 29 versículos de profecias cumpridas e 16 de profecias não cumpridas. Então, é esse levantamento que o comentarista da nossa lição levantou acerca da carta aos Romanos. Também a carta